Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal Renato Outsider. Galera, o vídeo de hoje é para trazer uma notícia que aconteceu ali no bairro de Todos os Santos, né, na zona norte do Rio. Dois meliantes foram assaltar um agente do Degase, né, que é, se eu não me engano, é tipo como se fosse aquele Data, né, de Belém, Fundação Casa lá de São Paulo. Creio que seja um órgão parecido com esses aí, que lida com adolescentes infratores, né, menores e tal. E ele tava de moto, né? Ele tava andando lá na rua, esse agente, né? E foi assaltado lá por dois meliantes. E acabou que ele reagiu, galera. E graças a Deus teve um final feliz aí, né? Eu sei que esses tipos de vídeos em que a vítima acaba reagindo e baleando os meliantes, o pessoal fala que tem um final feliz, viraliza muito na internet. E graças a Deus ele conseguiu atingir os dois aí, galera. E um vagabundo, eles conseguiram fugir na hora, né? Mas um dos vagabundos procurou o hospital lá pra receber atendimento, né? No caso, até passou por cirurgia. E como a polícia estava ciente já do ocorrido, acabou prendendo mesmo lá no hospital, tá? E o outro vagabundo que foi atingido conseguiu fugir. Eu vou deixar a reportagem para vocês verem aí, daqui a pouco eu concluo o vídeo aí. Volta a falar do tiroteio que terminou com dois bandidos baleados na zona norte do Rio. Olha, um agente do Degase, ele reagiu a um assalto. Foi o verdadeiro faroeste da zona norte. Acompanhe comigo aí, ó. Veja só o que aconteceu. Tiroteio no meio da rua. E os detalhes a gente vai conhecer agora. Lúcio Castro, bom dia, Lúcio. Oi, Marinho, é isso mesmo. Bom dia para você, bom dia a todos ligados no RJ no ar. Tudo isso, Marinho, foi gravado por câmeras de segurança. Esse caso aconteceu na rua Santos Chitara, que fica aqui no Meier, na zona norte do Rio. O piloto descia por essa rua, até então era um piloto que estava com capacete, tudo normal. Quando, de repente, ele foi interceptado por dois criminosos numa motocicleta. A abordagem foi feita exatamente neste ponto da rua Santos Chitara. Num primeiro momento, Marinho, esse piloto parou, se rendeu. Ele tinha uma arma apontada por um garupa que estava na moto dos criminosos a todo tempo. E aí o que aconteceu, Marinho? Quando o piloto abandonou a moto e aí foi abordar essa vítima, a vítima não perdeu tempo, sacou a arma da cintura e atirou. Foi aí que os bandidos descobriram que, na verdade, esse piloto anônimo era um agente do Degase. Nesse tiroteio, Marinho, esse carro acabou no fogo cruzado. Os vidros estão cobertos agora porque acabaram completamente destruídos pelas balas. Os bandidos, quando eles foram alvo da reação desse agente, eles tentaram correr, ao mesmo tempo em que também atiraram em direção ao agente do Degase. A gente observa aqui, Marinho, desse lado da rua Santos Chitara, a gente vai passando com calma aqui porque a movimentação está começando e tem muita gente saindo de casa. Olha só. Ainda tem muitas marcas do tiroteio, projéteis estão espalhados pelo chão. Conforme os moradores aqui, foram cerca de 30 disparos. Muita gente estava em casa, se preparando para descansar ao longo da noite, quando esta tentativa de assalto aconteceu. As marcas não estão apenas aqui na calçada não, viu? Andando um pouco mais, olha só, ó, tiros também foram disparados nessa direção aqui. Tem tiro ali no muro, descendo um pouquinho mais. Tem tiro aqui nesse portão e não terminou não, viu? Ainda tem marcas no portão da garagem deste morador. Por sorte, Marinho, ninguém foi ferido por alguma bala perdida, algo assim. Durante esse intenso tiroteio em que o agente do Degase reagiu, ele acabou atingindo os dois criminosos. Eles se dividiram na fuga. Um desceu nessa direção, correndo a pé, e o segundo foi naquela rua ali. Mas esses criminosos precisaram de atendimento médico. A polícia militar foi acionada, já sabia que eles estavam feridos. E aí, durante uma ronda em hospitais, o Lucas Mendonça Moreira, de 21 anos, acabou sendo localizado no Hospital Salgado Filho, no Meier. Quando ele deu entrada, num primeiro momento, ele disse o seguinte, que ele estava passando aqui pela rua Santos Chitara, quando aconteceu um tiroteio, e aí ele foi alvo de uma bala perdida. Mas confrontando as informações que foram dadas pelo Lucas e também ouvindo o depoimento de testemunhas, ele acabou sendo identificado e preso em flagrante, Marinho. Quer dizer, então, que é bem tática de bandido, né? O cara é baleado, chega no hospital, inventa uma história
E até porque, analisando essas imagens, hein, Lúcio, tinha outras pessoas ali na hora em que aconteceu esse tiroteio, na hora em que aconteceu esse confronto. Quer dizer, não era todo mundo bandido que estava ali, não. Então, de repente, esse criminoso, ele tentou se passar pelos pedestres que estavam ali na hora que começou o tiroteio. Exatamente, Marinho, porque ao mesmo tempo em que acontecia esse assalto aqui na rua Santos Chitara, que fica na região do Meier, Todos os Santos, um pouco mais ali abaixo, tinha um entregador, ele estava batendo num portão, ele ia entregar um lanche e um morador também estava caminhando. E essas duas pessoas, quando perceberam o tiroteio, correram imediatamente e tentaram se proteger. E aí até uma das imagens das câmeras de segurança mostra essas duas pessoas, esses dois inocentes correndo, e daí a pouco o bandido passa correndo também. Então, como ele sabia que havia mais pessoas nas ruas e precisou de atendimento médico, ele chegou no hospital dando essa versão de que ele, na verdade, era uma vítima de uma bala perdida, Marinho. Esse agente do Degase, ele também teve uma lesão no braço, precisou de atendimento, mas passa bem, já foi liberado e está se recuperando em casa. Pessoal, vamos ver as imagens aqui, porque é impressionante. Olha só o que aconteceu. Olha lá, ali já o confronto, agora o momento da correria. E ali, dois inocentes primeiro e depois o bandido. Aí começa a correria, o agente do Degase, ele estava de moto, quando foi surpreendido por uma tentativa de assalto. Num primeiro momento, ele até desembarca da moto e dá a entender que estava se rendendo. Aí os bandidos acham que vão levar a melhor, só que de repente ele reage, aí o tiroteio. Agora a abordagem, presta atenção, olha só, o criminoso vem apontando a arma e o agente, ele desembarca da moto. Ok, estou entregando, tudo bem, perdi. E ele vai para trás do poste. É quando ele saca a arma e começa a atirar. E aí sim, veja o que acontece aí em seguida. Olha lá, os bandidos tentam fugir, aí ele caiu da moto que tinha acabado de roubar e o agente do Degase vai atrás, ali em outro ângulo. Veja aí, o criminoso cai no chão, acontece a correria. E aí logo em seguida você tem também inocentes que estavam passando por ali, acabaram aí, enfim, no meio dessa confusão toda. Agora, é uma área que também é muito arborizada, hein? E é importante a gente destacar uma coisa, hein, ô Lúcio Castro? É importante também a poda de árvores, porque numa região onde a iluminação é precária, aí até que nem tanto. Mas do outro lado a gente vê que tem muitas árvores. Então, numa área onde você tem ali uma iluminação difícil, bandido também se aproveita disso para praticar assalto. Olha aí quantas árvores aí. Pois é, Marinho, eu chamo a atenção também para o seguinte, além das árvores, é uma rua que tem uma vegetação muito intensa, olha só como são as casas. Aqui do lado esquerdo do vídeo, a gente tem uma casa que tem uma grade bastante elevada, tem cercas cortantes, câmeras de segurança, tudo isso para tentar impedir, dificultar a ação dos criminosos. Mas nem assim eles têm medo de agir não, tanto que esse assalto aconteceu no momento em que o agente do Degase estava voltando para casa. Ele estava na moto ali, aparentemente era um piloto comum, e quando foi abordado, ele teve aquela reação imediata, o instinto de não reagir. Ele entregou a moto, ficou observando tudo o que acontecia, mas no momento em que o comparsa chegou para rendê-lo, ele não teve chances. Ele sacou a arma da cintura e começou a disparar até para proteger a própria vida, Marinho. Obrigado, Lúcio Castro. A gente já observa que tem um reforço policial aí na região. Vamos ver como é que fica. Bom, tem que encontrar todos os bandidos que estavam envolvidos nesse caso aí. Já tem um baleado que foi procurar atendimento no hospital e aí acabou recebendo voz de prisão. É um dos criminosos, como você disse, né, envolvidos nessa tentativa de latrocínio contra um agente do Degase em Todos os Santos. Ele é da comunidade da Gambá, no complexo do Lins, e foi encontrado baleado na UPA do Engenho de Dentro. O crime foi registrado por câmeras de segurança. E nessas imagens, inclusive, é possível ver quando no início da noite o agente do Degase, de 58 anos, passa pela rua e é surpreendido por dois criminosos em uma moto. Um deles anuncia o assalto e aponta a arma para o agente, que desce da moto e a entrega ao bandido.
Em seguida, esse comparsa também vai em direção ao agente, que se esconde atrás de um carro, saca uma pistola e atira várias vezes na direção dos assaltantes. Mesmo feridos, os dois ainda roubam um carro e conseguem fugir. O agente foi atingido no braço e levado para o hospital Salgado Filho, mas já teve alta. Já o criminoso, atingido por um dos disparos, chegou na unidade dizendo que havia sido vítima de uma bala perdida. Os policiais que estavam ali na UPA comunicaram o fato à delegacia e passaram os dados dele. Porém, ele logo foi reconhecido como um dos autores do roubo do veículo. E aí, então, foi dada a voz de prisão ao criminoso pelos crimes de tentativa de latrocínio, roubo de veículo e receptação. O preso segue internado sob custódia. E agora a Polícia Civil trabalha para identificar e prender também o segundo envolvido nesse crime. Tino. Tanto o carro que a gente vê aqui, olha, que está tapado com esse plástico aqui, porque o para-brisa e os vidros laterais ficaram bastante estilhaçados, né, pela quantidade de tiros, como também essa árvore aqui, onde o agente do Degase, o agente socioeducativo, se protegeu, tá? Ele foi assaltado aqui, exatamente aqui nesse ponto, onde eu tô, aqui no meio da rua, né? Ele entrega a moto e ele vem para cá. Quando ele já vem tirando a arma aqui, dá para ver o movimento dele, ele vem tirando a arma aqui, e aí ele chega aqui, se abriga atrás da árvore e começa a atirar. Tanto que o carro, né, a gente pode ver que o carro foi atingido nessa direção aqui, tanto daqui para lá quanto de lá para cá também, porque os bandidos também reagiram, Isabelle. Foram tantos tiros, né, que a gente vê que ficaram marcas em vários locais, tá? Olha só, um deles pegou aqui nessa grade, né? A gente vê também ali na fachada do prédio, né, vários tiros. E também, vamos passar aqui, Dudu, mostra aqui pra gente, ó. Do outro lado aqui, Isabelle, ó, no portão. Ei, Dudu, vem aqui, por favor. Ó, tá passando o senhorzinho aqui. Ontem foi feio, né, tio? Eu pensei que era fogo, foi um tiroteio do cacete, cara. É? Ainda não era 7 ainda, era 6 e pouco. 6:30 por aí, né? Por aí, nessa faixa aí. Quantos tiros o senhor ouviu? Parecia quando um time faz um gol, aqueles fogos, porra. Você vai, pra mim, acho que deu mais de 15, 10 por aí. Não deu pra mim contar, porque eu só vi o barulho. Pra mim, eu pensei que era fogo. Eu ia até sair de casa. Aí, quando eu subi, rapaz, não saiu, teve um tiroteio ali embaixo. A situação aqui de assalto é muito forte? Rapaz, não, nem tanto, cara. Já teve pior, mas vai ser fase, entendeu? Entendi. Tem uma época que para, tem uma época que cresce. E agora botaram isso aí, só tem bota polícia ou assalto. Mas não tem, né? Polícia não tem. Não tem, só botou que teve esse tiroteio. Mas agora levar um mês aí, coisa. Daqui a pouco vai embora. Vai embora, aí quando tiver outro, eles botam novamente. Tá certo, obrigado. Tá? Só, marcas dos tiros, ó. Um que atinge aqui esse portão pequeno, tá? A gente pode ver aqui também outro, né? Que entrou lateralmente aqui, ó. Você viu o rasgo aqui na chapa do portão, né? Aqui a gente vê mais 2 tiros também, Dudu, aqui embaixo, ó. Outro aqui e outro aqui. Como esse senhorzinho disse, né? Parecia um foguetório. Foram muitas marcas de tiros, né? Isso por conta de uma tentativa de assalto que aconteceu ontem por volta das 6:30 aqui na rua Santos Titara, no Meier. O agente socioeducativo do Degase passava de moto. Os criminosos também de moto abordaram, o garupa armado desce, né? Um outro pega a moto, eles foram, né? A gente foi ali para trás e abriu fogo contra eles, tá? Um foi atingido na mão e o outro foi atingido na região da barriga. Eles fugiram descendo essa rua aqui, foi um alvoroço danado, tinha gente passando aqui também, todo mundo correndo para se proteger, né? E depois os criminosos foram localizados em hospitais aqui da região. Um deles chegou a contar que havia sido atingido por uma bala perdida, mas aí isso não convenceu a polícia, né? E os 2 foram presos, estão inclusive agora sob custódia da polícia nesses respectivos hospitais, Isabelle. Agora, havia uma dúvida se o agente do Degase havia sido atingido ou não. Mais cedo aqui, coisa de 10 minutos antes, né, passou uma pessoa por aqui, morador aqui da região, chamou o Dudu, enquanto eu estava ali me preparando para fazer ao vivo, e disse que o agente foi baleado sim, levou um tiro no braço, inclusive a moto dele está na casa dessa pessoa que socorreu, e ele estava indo agora no hospital para ver como é que está o agente do Degase, Isabelle. Tudo isso, Marinho, foi gravado por câmeras de segurança. Esse caso aconteceu na rua Santos Titara, que fica aqui no Meier, na zona norte do Rio.
O piloto descia por essa rua, até então era um piloto que estava com capacete, tudo normal. Quando, de repente, ele foi interceptado por 2 criminosos numa motocicleta. A abordagem foi feita exatamente neste ponto da rua Santos Chitara. Num primeiro momento, Marinho, esse piloto parou, se rendeu. Ele tinha uma arma apontada por um garupa que estava na moto dos criminosos a todo tempo. E aí o que aconteceu, Marinho? Quando o piloto abandonou a moto e aí foi abordar essa vítima, a vítima não perdeu tempo, sacou a arma da cintura e atirou. Foi aí que os bandidos descobriram que, na verdade, esse piloto anônimo era um agente do Degase. Nesse tiroteio, Marinho, esse carro acabou no fogo cruzado. Os vidros estão cobertos agora porque acabaram completamente destruídos pelas balas. Os bandidos, quando eles foram alvo da reação desse agente, eles tentaram correr, ao mesmo tempo em que também atiraram em direção ao agente do Degase. A gente observa aqui, Marinho, desse lado da rua Santos Chitara, a gente vai passando com calma aqui porque a movimentação está começando e tem muita gente saindo de casa. Olha só, ainda tem muitas marcas do tiroteio, projéteis estão espalhados pelo chão. Conforme os moradores aqui, foram cerca de 30 disparos. Muita gente estava em casa, se preparando para descansar ao longo da noite, quando esta tentativa de assalto aconteceu. As marcas não estão apenas aqui na calçada não, viu? Andando um pouco mais, olha só, ó, tiros também foram disparados nessa direção aqui. Tem tiro ali no muro, descendo um pouquinho mais. Tem tiro aqui nesse portão e não terminou não, viu? Ainda tem marcas no portão da garagem deste morador. Por sorte, Marinho, ninguém foi ferido por alguma bala perdida, algo assim. Durante esse intenso tiroteio em que o agente do Degase reagiu, ele acabou atingindo os 2 criminosos. Então, galera, como vocês viram aí, né, os 2 vagabundos foram assaltar, acabaram quase virando presunto aí, tá? Acabaram que sobreviveram, né, mas um foi procurar atendimento médico aí e acabou sendo preso no próprio hospital. Então, deixem nos comentários sua opinião sobre esse fato aí, né, finalmente uma notícia boa aí, né, um final feliz, tá? A gente sabe que é arriscado reagir, né, mas numa situação de estresse dessa, né, galera? Cada um, só dá pra saber na hora, né, qual vai ser a nossa reação, o que a gente vai fazer, né? E dessa vez aí deu certo, né? A gente reagiu de maneira muito efetiva, né? Desceu da moto, se afastou. Então, muito bom o vídeo aí. E se tiver alguma sugestão também de vídeo futuro, galera, deixa nos comentários, tá? Peço que deixe like no vídeo, se inscreva no canal, né? Fortalecer o trabalho. Grande abraço a todos e fique com Deus.